A história de Alexandre o Grande é repleta de feitos incríveis e batalhas épicas, mas nenhuma foi tão decisiva quanto a Batalha de Gaugamela, onde ele enfrentou o maior desafio de sua vida, o exército persa de Dario III, com mais de 250 mil soldados, estando em plena desvantagem, e após a batalha, se consolidou como um dos maiores conquistadores da humanidade. Tudo começa no reino da antiga Macedônia em 356 a.C., com o nascimento de Alexandre, filho de Felipe II e Olímpia. Ele veio ao mundo em uma era marcada por conflitos e ambições. Seu pai Felipe era um estrategista brilhante e um poderoso rei, um homem que transformou a Macedônia em uma força temida e respeitada. Para fortalecer seu domínio e manter seu poder, ele idealizou um objetivo ousado: declarar guerra contra um antigo inimigo, a Pérsia, e usar dessa campanha como um símbolo de união nacional e um meio para consolidar sua posição como líder supremo. Contudo, enquanto Felipe planejava dominar grande parte do mundo conhecido, as tensões dentro de seu próprio lar se intensificavam. Após 6 casamentos, ele resolve casar pela 7ª vez, com uma jovem adolescente macedônica chamada de Cleópatra. Esse casamento gerou um conflito interno e devastador. Olímpia, sua esposa mais influente e mãe de Alexandre, ficou furiosa, temendo que seu filho fosse deserdado e que o trono acabasse em outras mãos, pois Cleópatra era da Macedônia e Olímpia era de Épiro. Um ano depois, Felipe foi assassinado durante um evento público. Muitos acreditavam que Olímpia estava por trás do atentado, pois ela estava determinada a garantir que Alexandre, com apenas 20 anos, herdasse não apenas a coroa de seu pai, mas também o grande sonho de conquistar o Império Persa. Foi então que Alexandre subiu ao trono, carregando o peso de um reino dividido e as ambições de um império a ser forjado. E com isso, dava início à jornada de um jovem rei que estava prestes a gravar seu nome na eternidade. Mas antes, ele teria que enfrentar o império vasto e poderoso de Dario, cuja queda dependia de sua coragem, estratégia e ambição. O Império Persa era imenso, um colosso que se estendia desde a Turquia, passando pelo Iraque, Irã, Afeganistão até os confins do norte da Índia. Essa vastidão, que intimidaria qualquer outro homem, apenas inflamava o espírito de Alexandre, que queria explorar as terras além da Pérsia e alcançar o lendário oceano que, segundo as crenças da época, cercava a Europa e a Ásia nos confins do mundo. Seu objetivo era ambicioso e dividido em 3 etapas. Primeiro, derrotar o poderoso exército de Dario. Segundo, conquistar o Império Persa. E, por último, avançar até o limite do mundo conhecido. Em 334 a.C., ele cruzou o Helesponto e chegou à Turquia com 40 mil soldados. Seu exército, embora liderado por macedônios, era um misto de tropas de toda a Grécia, reforçado com mercenários experientes. Mas seu coração estava na cavalaria companheira, uma unidade de elite com cerca de 1.600 homens. Alexandre vinha liderando essa cavalaria desde os seus 18 anos, e a tropa sabia que ele não estava lá por ser filho do rei, mas porque ele era o melhor cavaleiro de todo o exército. A cavalaria companheira foi a melhor cavalaria da história. Todos eles eram companheiros do rei e pertenciam à elite da Macedônia. Eles chamavam Alexandre pelo nome, o que não era algo comum para um rei, e todos eram amigos e companheiros. O exército persa foi enviado para deter esse jovem arrogante no Helesponto, e os dois lados se defrontaram no rio Grânicos. Alexandre atravessou o rio com sua cavalaria, e foi até Mitrídates, cunhado de Dario III, e empunhando sua lança, o matou na hora. O restante da cavalaria macedônica passou pelo rio, e os persas bateram em retirada. Alexandre continuou com seus soldados sentido leste em direção à Ásia, e o rei Dario, em pessoa, decidiu cuidar do assunto. Ele levantou um novo exército e lutou de novo contra os macedônios em 333, em Issu. A superioridade numérica de Dario era esmagadora, mas o campo de batalha era estreito, e ele não pôde se aproveitar disso. Novamente, a cavalaria de Alexandre esmagou as linhas persas. Dario fugiu tão depressa que deixou sua mãe, esposa e filhas para trás, que ficaram cativas de Alexandre. As vitórias fizeram de Alexandre o senhor das terras por onde passou. Suas terras incluíam agora o Egito, que ficaram na mão dos persas por 200 anos, e Alexandre, como seu novo faraó, fundou a cidade de Alexandria. Após isso, ele foi em peregrinação ao templo de Amon, no oásis de Siba, percorrendo quilômetros pelo deserto.
Alexandre perguntou a um sacerdote se ele seria senhor do mundo, e a resposta dele foi sim. Os sacerdotes foram além e começaram a tratar Alexandre como um tipo de divindade. Em julho de 331 a.C., o exército estava pronto para ir à Pérsia, e 3 meses depois, ele cruzou os rios Tigre e Eufrates. Dario esperava por ele nas planícies de Gaugamela. O rei havia aprendido com a derrota que sofreu em Issu e preferiu enfrentar Alexandre em Gaugamela, em um terreno totalmente plano, onde ele teria um bom proveito de sua cavalaria e bigas com lâminas. Se ele não derrotasse um jovem rei de uma vez por todas, todo o Império Persa teria um novo líder, Alexandre o Grande. O exército de Dario era descomunal, possuía cerca de 250 mil homens, 5 vezes superior ao de Alexandre. A planície de Gaugamela era boa para a batalha com bigas, mas Dario foi além e preparou ainda mais o terreno a fim de melhorar a performance delas no campo de batalha. O objetivo-chave era passar pelas paredes de lanceiros das temidas falanges. Isso era muito difícil, mas Dario tinha um recurso: a de usar as bigas. Essas bigas possuíam lâminas nos eixos das rodas, capazes de cortar qualquer coisa. Elas eram conduzidas a toda velocidade contra a infantaria com o objetivo de quebrar as linhas do inimigo e criar um espaço para que sua própria cavalaria e infantaria pudessem entrar. Sabemos como Dario usou essa estratégia em seu exército porque suas instruções escritas foram aprendidas após a batalha. Dario também posicionou um enorme contingente de cavalos no flanco esquerdo, cuja função era deter a cavalaria companheira de Alexandre. Os persas ficaram no centro da formação, juntamente com seu rei. À frente de Dario estavam 15 majestosos elefantes e 50 outras bigas. Já o flanco direito era guardado por tropas da Síria, Mesopotâmia e Golfo Pérsico, e com eles estavam também outras 100 bigas. Como todo comandante grego até então, Alexandre organizou sua infantaria em falange, mas diferente dos outros comandantes, ele fez com que as falanges ficassem mais flexíveis, caso fosse necessário uma manobra rápida, pois as falanges eram poderosas, porém muito lentas. Dado o grito de guerra, a batalha começou, e as unidades de cavalaria de Alexandre correram para a ala direita da batalha. O general Bessus viu Alexandre fazendo esse movimento e quis acompanhá-lo, mas ele não contava que Alexandre estava indo para uma região não nivelada por Dario, tornando assim grande parte da estratégia planejada nula e sem efeito. Bessus fez uma investida contra Alexandre, na esperança de afugentá-lo e poder voltar para perto das unidades persas e para o campo nivelado. Porém, era exatamente isso que Alexandre estava esperando, pois ele sabia da força e da habilidade de sua cavalaria, e o confronto foi inevitável. Do outro lado da batalha, o comandante persa Mazeus lançou um ataque de cavalaria esmagadora contra o general Parmênio, que apesar de possuir uma unidade robusta de cavalaria, estava em plena desvantagem. Diante de todo o caos que se formava na batalha, as falanges avançaram pelo centro enquanto se depararam com centenas de bigas correndo em sua direção, e elas estavam prontas para cortar tudo que estava à sua frente. Mas as falanges não se deixaram intimidar, e quando as bigas se aproximaram, os soldados rapidamente abriram um caminho em suas fileiras para elas passarem pelo meio e então eram emboscadas pelos dardos lançados pela infantaria leve. Enquanto isso, Alexandre e sua cavalaria travavam uma batalha feroz. Numericamente estavam em desvantagem, e a cavalaria do comandante Bessus era muito habilidosa. Foi então que Alexandre viu a sua oportunidade de ouro. Ele viu que quando Bessus o acompanhou para longe da batalha, o centro-esquerdo persa, justamente bem próximo de onde Dario estava, ficou extremamente vulnerável. Então Alexandre e algumas falanges e soldados de infantaria leve se dirigiram até lá e atacaram diretamente o rei Dario. Com um grande grito de guerra, fizeram um ataque esmagador. E devido ao impacto desse ataque, ambos os lados sofreram perdas. E com a ajuda dos falangistas, Alexandre foi se aproximando cada vez mais do rei Dario. O rei persa estava cada vez mais inquieto desde o início da batalha, sacou sua espada e se preparou para lutar. No entanto, mesmo com o destino de seu império centenário em jogo, a natureza nervosa de Dario falou mais alto e ele acabou fugindo da batalha. Suas unidades, ao testemunharem a fuga, acabaram por perder a esperança de vitória, e a maioria do centro persa entrou em colapso. Pouco a pouco, todo seu exército foi se desmanchando, e agora era a hora de Alexandre capturar Dario e com ele a coroa de seu império. O grande exército de Dario foi quase totalmente destruído e sua autoridade minada. O grande rei
mostrou-se covarde e incapaz de defender seu império. Ele conseguiu escapar a cavalo com uma pequena unidade de soldados. Em sua fuga, Dario fez um discurso para o que restava de seu exército. Ele planejou seguir para o leste e levantar outro exército para enfrentar Alexandre, alegando que os gregos e macedônios iriam em direção à Babilônia. Ao mesmo tempo, ele despachou cartas para seus sátrapas orientais, pedindo-lhes que permanecessem leais. Mas os sátrapas, no entanto, tinham outras intenções. Besso, seu comandante, o traiu e o assassinou antes dele conseguir fugir para o leste. Quando Alexandre descobriu que Dario havia sido eliminado, ele ficou triste ao ver um inimigo que ele respeitava morto desta forma, e deu a Dario uma cerimônia de sepultamento completa em Persépolis, a antiga capital cerimonial do Império Persa. Após o sepultamento de Dario, Alexandre com raiva perseguiu Bessos, e após capturá-lo, o executou no ano seguinte. A Batalha de Gaugamela foi uma das mais memoráveis batalhas de Alexandre o Grande, uma vitória que não apenas selou o destino do Império Persa, mas também consolidou Alexandre como um dos maiores líderes militares da história.